O maior erro de Attack on Titan foi abandonar gradualmente seu conflito primordial. No início, a obra era brutal, simples e poderosa. A humanidade estava encurralada, lutando contra criaturas gigantes, irracionais e aterrorizantes. Os titãs não eram apenas inimigos físicos, mas a personificação do medo absoluto, do desconhecido e da extinção iminente. Esse eixo deveria ter sido mantido até o último capítulo. Mesmo com revelações sobre a origem dos titãs, a narrativa não deveria ter deslocado o foco para conflitos políticos humanos em escala global. A explicação do mistério não precisava eliminar o terror, pelo contrário, a descoberta poderia tornar os titãs ainda mais assustadores, mostrando que, mesmo compreendidos, eles continuam sendo uma ameaça impossível de ser totalmente controlada. O conceito sobre os titãs podemos relacionar com os titãs permanecendo como inimigos finais. Eles não são apenas armas, nem metáforas políticas sofisticadas demais para sustentar a narrativa. São a ruína da humanidade. Um lembrete constante de que o mundo é hostil e de que a sobrevivência exige união. A guerra não evolui para humanos contra humanos, mas aprofunda o desespero humano contra uma força que insiste em existir. A tecnologia avança, o conhecimento cresce, mas nunca o suficiente para anular completamente os titãs. Cada vitória parcial, cada muralha rompida, lembra que o inimigo ainda está ali. Assim, o clima de tensão e urgência que definiu as primeiras temporadas se mantém até o final, preservando a identidade da obra. O papel de Eren. Eren sempre foi movido por ódio, dor e desejo de liberdade. O problema não é ele ser extremo, mas o alvo desse extremismo. Em uma versão consertada, sua fúria nunca se volta contra a própria humanidade, mas permanece direcionada aos titãs e àqueles que os usam como instrumento de destruição. Eren continua sendo um personagem agressivo, impulsivo e disposto a ir longe demais. No entanto, suas ações são contextualizadas como respostas desesperadas a uma ameaça real e contínua. Ele não se torna um símbolo de destruição gratuita, mas de resistência absoluta. Seu radicalismo nasce do trauma, não de uma lógica distorcida que transforma o inocente em alvos aceitáveis. Isso mantém o personagem coerente com sua essência inicial. Alguém que odeia jaulas, muralhas e qualquer coisa que rompa a liberdade humana. Os titãs continuam sendo essa jaula viva, e Eren continua sendo aquele disposto a quebrá-la, custe o que custar, mas sem cruzar a linha que o transforma no próprio mal que jurou destruir. Os companheiros de Eren. Como símbolo claro do bem, um dos pilares emocionais de Attack on Titan sempre foi o grupo principal, Mikasa, Armin, Jean, Coin e Sasha, representando aspectos fundamentais da humanidade. No conceito da obra, este grupo deveria simbolizar claramente o bem, sem cair em relativismos excessivos. Mikasa, leal e protetiva, Mikasa continua sendo a personificação da lealdade. Ela luta não por ideologia, mas para proteger aqueles que amam e os inocentes ao redor. Sua força não é apenas física, mas moral. Ela serve como freio emocional para Eren, lembrando do valor da vida humana. Armin mantém seu papel como estrategista, mas também como consciência moral do grupo. Ele busca soluções que minimizem mortes humanas e nunca perde a capacidade de se horrorizar com a violência. Ele prova que a inteligência e bondade não são fraquezas. O grupo como unidade juntos, os companheiros de Eren, representa a ideia de que ainda existe humanidade em meio ao caos. Eles erram, têm medo e hesitam, mas sempre lutam por algo maior do que si mesmos. Essa clareza moral dá peso às perdas e torna cada sacrifício significativo. Uma definição clara do antagonista. O agressor ilegítimo. O terceiro ponto é fundamental. O outro grupo precisa ser apresentado claramente como agressor ilegítimo e aquele que faz as maldades. Não se trata de torná-los rasos, mas de deixar explícito que suas ações são moralmente condenáveis. Esse grupo, os titãs como armas de dominação, aqueles que atacam civis deliberadamente,
manipula narrativas para justificar genocídio e opressão, trata a vida como recursos descartáveis, mesmo que tenham justificativas internas, suas ações falam mais alto. A narrativa não tentará equilibrar os lados como se fossem equivalentes. Um lado para lutas para sobreviver, o outro escolhe destruir. Uma distinção fortalece a história, porque devolve sentido à resistência dos protagonistas. Eles não lutam por vingança vazia, mas para impedir que o mundo seja moldado pela crueldade institucionalizada. O conflito humano como secundário, nunca central. Conflitos internos ainda existem, mas não dominam a narrativa. Disputas políticas, traições e dilemas morais aparecem como obstáculos, não como coração da história. O foco nunca se perde, enquanto humanos brigam entre si. Os titãs continuam avançando. Isso reforça a ideia de que a divisão interna enfraquece a humanidade. Sempre que os personagens se afastam do objetivo em comum, o preço é pago em sangue. Assim, a história passa uma mensagem clara. A verdadeira ameaça não é o debate ideológico, mas o inimigo que não negocia. O final. O final deveria ser com a vitória amarga, mas justa. No desfecho, a humanidade não alcança um final feliz, perfeito, mas conquista algo essencial, a chance de existir sem o terror constante. Os titãs são finalmente erradicados ou neutralizados ao custo altíssimo, muitos morrem, cidades são destruídas. Mas o ciclo de medo é quebrado. Eren não é lembrado como vilão, nem como santo, mas alguém que carregou o peso da guerra para que outros pudessem viver. Seus companheiros sobreviventes simbolizam a esperança de reconstrução, não baseada em dominação, mas em memória e aprendizado. Um Attack on Titan mais coeso e fiel à sua essência. Nesse concerto, apenas restaura sua identidade original.